Glória a Deus. Livro de João, capítulo 3. Glória a Deus. João, capítulo 3. Apenas o verso de número 3 também. A palavra de Deus diz assim: E a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Como é bom a gente ter essa oportunidade, irmãos, de estar na casa do Senhor, reunido no lugar que o Senhor preparou, chamado igreja. O Senhor constituiu a igreja. O livro de Atos começa a igreja, começa os irmãos se reunindo num lugar para prestar culto ao Senhor. E aqui nós estamos nessa noite onde se reuniam, prestavam culto ao Senhor, o Senhor se manifestava, o Senhor falava através da sua palavra, usava o seu servo, e cada vez ia chegando mais, embora que hoje não é que nem antes. Antes as pessoas iam mais para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que era 3.000, 5.000 que aceitavam Jesus cada mensagem. Mas nós que se entregamos para o Senhor e temos desejo das coisas de Deus, estamos aqui nessa noite e queremos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para nós. O texto que nós temos nessa noite falando de um homem chamado Nicodemos. Capítulo 3 inicia assim: entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aleluia. Um homem chamado Nicodemos, os irmãos sabem e conhecem a história. Um fariseu, um dos principais da sinagoga, um que conhecia toda a lei de Moisés, conhecia toda a palavra, toda a escritura. Eles tinham que ter gravado na mente a escritura, assim como um judeu, ele tinha que aprender toda a palavra de Deus. Também um guerreiro dos filisteus era ensinado a ir para a guerra, era ensinado com 12 anos a aprender a lutar, aprender a defender aquilo que era colocado nas suas mãos. Então, o povo de Deus aprendia a palavra e o outro povo ensinava outras coisas. Então, o judeu, ele tinha que saber toda a lei, toda a escritura, e a palavra nos diz aqui que esse homem era fariseu, era um dos principais do judeu. Ele era um conhecedor de toda a palavra. E um dia ele vendo todos os milagres, todas as maravilhas que Jesus fazia e operava, ele sentiu no seu coração um desejo de ir conhecer, de ver. Aleluia! Esse homem. Eu preciso saber o que ele faz. Eu preciso conversar com ele porque ele é diferente. Quem que não tem a vontade de conhecer um pouco mais das coisas de Deus? Quem que não tem a vontade de se aprofundar um pouco mais, talvez em oração, a leitura da palavra, no conhecimento, mas as lutas, batalha grande, no mundo espiritual. Tem muitos que a gente sabe que quer servir a Deus, mas as forças são pequenas. Só que esse homem, ele tira a força e a palavra diz que ele vai à noite ter com Jesus. Vai à noite encontrar com o Mestre. Vai escondido, por quê? Porque ele não podia ir até Jesus. Ele não podia, ele era um dos principais. Se ele fosse até Jesus e os outros ali vissem ele caminhando na direção de Jesus, já iam tirar ele de lá, já iam deixar de lado. Então ele vai à noite, ele vai escondido, tem um mestre. E ele chega e diz: Rabi, mestre, sabemos que é vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Se Deus não estiver conosco, não acontece nada. Esse homem tendo todo o conhecimento, sabendo
a Escritura, o Velho Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, tinha em mente. Ele sendo o professor, ele sendo o pastor da época, ele sendo aquele que sabia a palavra, aquele que talvez todos olhavam e diziam: o meu filho, quando crescer ou tiver idade, eu quero que seja igual a Nicodemos. Aquele homem que era admirado pela sociedade, olhava e via aquele homem como um santo, como um separado, como um ali que foi escolhido para aquilo, e admiravam Nicodemos. Só que ele, com todo o conhecimento, tudo que sabia, tudo que foi colocado na mão dele, ele sabia que tinha que ter um encontro com Jesus. Essa é a palavra para nós hoje, irmãos. Aleluia. Nós temos que ter um encontro Aleluia. com Jesus. Glória a Deus. Em vão vai ser nós entrar num lugar desse, ouvir a palavra, talvez receber uma bênção e ir para casa e viver sem ter um encontro com o Senhor Jesus. E a palavra diz, o versículo que nós lemos, esse homem, ele teve o desejo, ele sabia quem era, ele viu, acredito que de longe ele viu os milagres, acredito que ele observava o Senhor de longe, mas ele tem o desejo e vai até Jesus, e ele pergunta para o Senhor: é vindo da parte de Deus? Tinha uma dúvida, porque ninguém pode fazer esses milagres se não tiver Deus. Jesus diz: em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando a gente nasce, a gente já nasce destinado para o inferno. Sabia que todo ser humano que nasce, ele nasce destinado para o inferno. Só que daí tem que alguém apresentar Jesus para ele. Quando Jesus chega para a pessoa e a pessoa aceita o Senhor Jesus, ele nasce de novo. Glória a Deus. Só que Jesus aqui ele vai mais profundo, ele diz assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, se nós não tivermos um encontro com Deus, não vai ter céu. Se nós não se entregar para o Senhor Jesus, vamos viver na terra, vamos caminhar aqui. Eu não sei quantos anos para cada um Deus deu. Eu não sei quantos anos de vida o Senhor escreveu lá para mim, que eu votei, não sei dos irmãos, porque a gente vê hoje, é adolescente, quantas pessoas chegou o tempo, o Senhor leva, o Senhor chama. E daí, se não nasceu de novo? Perguntou Nicodemos, no verso 4, como pode um homem nascer sendo velho, porventura volta ao ventre materno e nascer a segunda vez? Daí Jesus explica o Evangelho. Para que ele veio? Respondeu Jesus no verso 5, em verdade te digo. Quando o Senhor dizia em verdade, o Senhor dizia: presta atenção. É tipo o Senhor dizendo: olha para mim, presta atenção, fica mais atento. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu tenho que aceitar Jesus, eu tenho que cumprir com a justiça, eu tenho que batizar e eu tenho que buscar a presença de Deus. Quando eu comecei no outro evangelho, no outra denominação, buscar Deus, eu fui ensinado assim. O pastor chegou e falou para mim: está pronto, Miguel, para descer as águas? Eu falei: amém. Desci as águas. E ele falou, depois do batismo, ele falou: agora você tem que buscar com todas as tuas forças o Espírito Santo. Você não vai poder fazer nada aqui, ajudar em nada, se você não buscar o Espírito Santo. Depois que você tiver o Espírito Santo, daí sim. Então nós temos que ter o quê? O Espírito Santo. Cada
Cada um nessa noite examine-se a si mesmo. Você tem o Espírito Santo? Você tem a presença de Deus na tua vida? Eu não digo a vida em si, eu não digo o Espírito de vida que o Senhor soprou, mas o Espírito Santo, que é o terceiro da Trindade. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, Espírito com E maiúsculo, glória a Deus, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. Você já conversou com aquela pessoa que você vai conversar com ela? Ela é só carne, só carne. Porque as coisas não tá fácil, porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Não é uma pessoa que você vê que ela tem o Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo, ele é centrado. Ele fala, eu tenho que fazer isso, mas ele já disse, Deus permitir, o Senhor, ele tem a palavra de Deus junto com as coisas, ele não é só carne. Nós vivemos nessa carne, mas nós temos que viver através do Espírito Santo, irmãos. Através da presença de Deus na nossa vida. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E daí Jesus diz no verso 7, não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O Senhor não força ninguém. O Senhor, Ele nos chama para a presença dEle. E está chegando o fim de todas as coisas, irmãos. Está chegando o fim. Por isso que o Senhor nos deu essa palavra nessa noite, porque eu queria pregar outra palavra, eu comentei até com o Rafael, com os irmãos. Eu queria falar lá da família, queria falar lá de Davi e Ziclag, lá onde chegaram, choraram, buscaram, lutaram e foram atrás e conseguiram trazer de volta a família. Eu queria falar isso, mas o Senhor fala do meu espírito. glória a Deus. A família sem o Espírito Santo não tem paz. A família sem a presença de Deus não tem as portas abertas. A família sem a presença de Deus, ele vive numa sequidão, ele vive cego, ele olha só as coisas desse mundo e angustiado, e não tem aquela tranquilidade que o Senhor diz, a paz que o Senhor diz, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Mesmo na presença de Deus na igreja, irmãos, as pessoas, muitos vivem numa angústia, numa luta. Desde o início da igreja, Jesus chamou 12. Tinha Tomé, que ele não tinha sossego. Eu não acredito nisso que vocês estão falando. Não, só se eu ver mesmo, só se acontecer comigo mesmo. De repente o Senhor passa a parede e diz, a paz seja convosco. Aleluia. E olha para Tomé, pode palpar aqui, pode pegar, veja, daí o homem se dobra. Bom, isso é o encontro com Deus. Talvez você está aqui nessa noite e o coração está meio que endurecido, sabe, porque o coração da gente às vezes endurece com grandes lutas, às vezes na família, financeiro, às vezes enfermidade, no trabalho, às vezes tudo vai pegando, sabe? E vai faltando a água do Espírito, e vai endurecendo a terra, porque se ficar muito tempo sem água, vai ficando, a terra não vai endurecendo, irmãos. E daí a água bate e parece que demora a penetrar. Às vezes a palavra vem, parece que demora a entrar. Parece que não, essa palavra não é para mim. É para mim essa palavra, irmãos. A palavra é para nós. A palavra é nascer do Espírito. A palavra é ter a presença de Deus. E Jesus pergunta para ele, você quer? Você se importa? Você quer nascer? Você quer mudar? O Senhor pergunta para nós nessa noite. Nós queremos a presença do Senhor? Queremos ter um encontro com Ele? Ele tem tudo que nós precisamos. Ele tem tudo que você quer, que você veio buscar nessa noite. Aleluia. Mas Ele não quer que venha buscar as coisas que Ele tem, Ele quer que venha buscar Ele. Aleluia. Ah, se Ele estiver conosco, irmão. Se Ele estiver na nossa vida, pode acontecer várias coisas. Pode acontecer acidentes. Você só diz misericórdia, Senhor, eu estou aqui, fica tranquilo. Ah, se você tiver o Espírito Santo, se pedir para Ele te ensinar alguma coisa, você dorme e o Espírito Santo te deu tudo à noite.
Outro dia você acorda, nossa, parece que eu estou aqui com tudo prontinho que é para mim fazer. É a presença de Deus. Eu lembro que uma vez eu precisava fazer uma elétrica e eu precisava dividir no circuito, funcionar cada lado do lado e com a mesma rede que entrava. E eu pensei, meu Deus, a gente fez curso e tudo e agora não sei mais nada, não sabia mais nada. Fiquei até que angustiado. De repente eu dobrei o joelho e orei, Senhor, me ensina. Espírito Santo, me ensina. E fui dormir, irmãos. Eu acordei pela madrugada, eu sabia fazer na mente toda a elétrica. Aleluia. Pense que alegria, irmãos. Isso é a presença de Deus. O Senhor te ensinar. Eu lembro que um dia também eu fui fazer um conserto de um motorzinho de portão elétrico. E eu dei o orçamento, falei, é tanto ali. E daí a hora que eu cheguei, que eu desmontei a central, a plaquinha estava toda queimada, toda derretida. Eu pensei, prejuízo, meu Deus. Estamos na luta financeira e tal. E pensei, agora não tem o que fazer. Mas na mesma hora, o Espírito Santo tocou na minha vida, falando comigo. E eu falei para o Senhor, Senhor, coloquei a mão em cima do motor, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Me ajuda, Jesus. Que seja feita a sua vontade. Aleluia, Jesus. Daí comecei a mexer e o Senhor falou no meu coração, pode ligar. Falei, Senhor, mas está queimado, pegou fogo, queimou tudo. Os capacitores, né? As estreazinhas ali que ligam. Eu falei, Senhor, mas está queimado, eu já testei, não funciona. O Espírito Santo falou no meu coração, pode ligar. Eu liguei e fiz o teste, não ficou funcionando. Glória a Deus, aleluia. Eu falei, mas como que eu vou levar isso aqui tudo queimado? Funcionou agora. E na mesma hora fui repreendido pelo Senhor. Aleluia. Daí eu peguei, arrumei, montei. Daí o cliente perguntou, está zerado? Eu falei, está tudo zerado, funcionando. Eu estava zerado, funcionando? Coloquei lá. Funcionou muitos anos queimado. Estragou outras peças e aquilo ali não estragou. Porque foi o Senhor quem consertou. Aleluia. O Senhor, Ele está conosco em todos os lugares. Glória a Deus. Só que você tem que ter esse Espírito. Eu tenho que ter esse Espírito. Eu tenho que buscar Ele de todo o meu coração. Eu tenho que rasgar a alma diante dEle e dizer, Senhor, entra na minha vida. Faz morada em mim. Sabe quando o Senhor entra na nossa vida, some toda a preocupação de coisa terrena. O Gabriel, ele sai comigo e ele diz, mas o pai é muito tranquilo, pai. O que acontece? O pai chega, conversa muito. Eu falei, a paz de Deus na nossa vida. Às vezes ele chega e já quer resolver. Não, você tem que olhar e prestar atenção. O Senhor está conosco em todo lugar. Mas nós temos que buscar Ele. E o Senhor continua conversando com esse homem. E diz, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ouve a voz do Senhor. Quem que já ouviu a voz do Senhor? Eu já ouvi a voz dele 2 vezes. 2 vezes ele falou comigo. Eu nunca ouvi uma voz tão linda. E eu estou esperando ele falar a 3ª vez comigo. Peça para o Senhor, Ele quer falar contigo. Sabe, Ele quer falar, você vai ouvir a voz dele. Não é dentro do coração, da mente, Ele mesmo vai falar. Aleluia. Se você buscar de todo o coração. Verso 9. E perguntou Nicodemos, pode isto acontecer? E acudiu Jesus, verso 10. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitai nosso testemunho. E se tratando das coisas terrenas, não me credes. Como crereis se eu vos falar da celestial? Os irmãos entenderam o que é carne e o que é espírito.
o que é carne, ele não vai acreditar. Se eu falar para alguém que vive isso, não, os irmãos estão buscando Deus, nós estamos buscando a Deus. Mas aquele que não quer nada com Deus, se você falar para ele, ó, Jesus vai mudar a tua vida, vai te tirar dessa vida, vai transformar, fazer isso e isso essa semana, a pessoa não vai acreditar, porque ele é carne. Isso que Jesus falando, e tratando das coisas terrenas, você não acredita? Como que você vai acreditar nas celestiais? Glória a Deus. Só o Espírito do Senhor em nós que faz isso. Glória a Jesus. Só nós que cremos nos mistérios de Deus. O Senhor, Ele é fiel na nossa vida. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, verso 13, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. De modo que por Moisés levantou-se a serpente no deserto, e assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Agora Jesus falou algo que Nicodemos conhecia. A lei, Moisés, falou da cruz, da cobra que mordia, e o povo estava morrendo, o povo de Israel morrendo, e todo que Moisés, direcionado por Deus, levanta a cruz, a cobra, e todo aquele que olhasse para a cruz não morreria. Então Jesus falou algo que Nicodemos conhecia. Glória a Deus. E de modo que por Moisés levantou-se a serpente no deserto, assim se importa que o Filho do Homem seja levantado com a cruz, para que todo que nele crê tenha vida eterna. E aqui se passa 3 anos e pouco depois desse texto. E lá no final do livro de João, nós vamos ver que Nicodemos teve um encontro com Deus. Aleluia. E ele não vem de noite, ele vem de dia. Ele vem preparando tudo para o Senhor. Então o tempo pode passar, mas nós precisamos ter esse encontro com Deus. Às vezes a gente vive só nas coisas terrenas, preocupado, ansioso. O livro de Lucas diz isso. Lucas 12 diz isso. Quero ler para os irmãos alguns versos. Logo está orando para os irmãos. Lucas 12 fala daquele que é ansioso pelas coisas dessa vida. 12:22 está escrito assim: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos por a vossa vida, quanto haveis de comer, e nem pelo que o vosso corpo haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que a veste. O Senhor ensinando. Nós olhamos para coisas, irmãos, mas o Senhor ensina a olhar para a vida. Aleluia. Para a pessoa. Ele morreu por almas. E o Senhor dizendo aqui: não ande ansioso por as coisas desta vida, o que vai comer e o que vai vestir, porque a vida é muito mais do que alimento. A vida é muito mais do que aquilo que comemos, e o corpo mais do que as vestes. O Senhor não olha para a veste, não olha para aquilo que você... Talvez teve alguém aqui nesse dia de domingo que teve uma refeição boa. Talvez teve alguém aqui que não teve uma refeição boa daquilo que queria. O Senhor não olha para isso. Talvez tenha alguém aqui que está com uma veste um pouquinho mais cara, outro mais inferior, mas o Senhor não está olhando para isso. O Senhor está olhando lá dentro. Porque começa lá de dentro, irmãos, a transformação da nossa vida. É lá dentro, é nascer de novo, é nascer do Espírito, é a transformação. E o Senhor fala assim: olha, observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, e nem têm dispensa o seu celeiro, todavia Deus sustenta. Quanto mais vocês valem do que as aves. Os irmãos entendem? Às vezes a gente corre atrás de tantas coisas e se esquece daquilo que é principal.
que é buscar a Deus. O Senhor fala, ó, presta atenção nos passarinhos. Eu gosto de falar isso dos passarinhos, porque é tão bonito o bichinho. Aqui nem tanto, mas no interior, eu lembro que a gente escutava de manhãzinho, porque lá era diferente, é diferente a vida do que a gente vive hoje. Hoje a gente dorme aí 6 horas por noite só, às vezes 5, mas lá dormia 10, 12 horas e acordava às 5 horas da manhã, acordava com os pássaros cantando. O passarinho, ele primeira coisa que ele faz é louvar a Deus. Ele canta, ele adora o Criador. Ele não sabe se vai ter o café da manhã, ele não sabe se vai alcançar o almoço, ele não sabe se vai atingir uma pedrinha nele, se o outro vai vir, ele não sabe, mas ele está louvando. Ele não tem uma casa, não tem uma mesa para o café da manhã, ele não está preocupado. Ele está fazendo aquilo que é para ele fazer. E o que é para nós fazer diante do Senhor? É buscar a Deus. O Senhor nos fez para isso. A palavra diz que tudo tem que ser conhecido diante do Senhor em oração. Tudo tem que ser apresentado diante do Senhor. Tudo que eu e você vai fazer, apresentar diante do Senhor. E o Senhor vai dar direção. Mas tem coisas que a gente não quer nem contar para o Senhor. Mas se a gente contar, Aleluia. verso 25: qual de vós ansioso esteja pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem de nós pode dizer, eu vou viver mais tantos anos? Eu vou viver até 100. Aqui nós temos pessoas de 90, mas quem de nós, será que eu chego a 90? Quantos anos nós vamos viver? Aqui é tão passageiro. Se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que está ansioso pelas outras? O Senhor fala dos lírios no 27, o Senhor vai falando das ervas do campo no 28, e no 29 o Senhor diz assim: não andeis por indagar o que haveis de comer e beber, e não entregueis a inquietações. Estamos inquietos nesta vida. Daí no verso 30, os irmãos vão entender o mistério da palavra. No verso 30, está escrito assim: porque o gentil de todo mundo é quem procura estas coisas, mas o vosso Pai sabe da que vocês necessitam. Aleluia. Quem que procura essas coisas? O gentil, aquele que não quer nada com Deus. Eles andam ansiosos pelas coisas terrenas. E nós, o Senhor diz para nós nascer de novo. Verso 31. Buscai antes o reino dos céus, e estas coisas, buscai antes o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Você sabe o que é as demais coisas? Tem alguma tradução que diz as demais coisas. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vem. Se nós buscar a presença de Deus, tudo isso que você entrou aqui talvez nessa noite preocupado, vai vir. Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor está em todo lugar, Ele pode fazer tudo. Mas nós temos que buscar a direção dele. E aonde nós estiver, o Espírito Santo. Verso 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou dar-vos o reino. Sabe o que é isso, irmão? Não é a casa que você está buscando. Não é o carro. Essa profissão que você está lutando, amém. Nós precisamos lutar para sobreviver depois, mas não é tudo isso o principal. O Senhor está falando que o Senhor se agradou daquele que busca Ele, e Ele vai dar o quê? É o reino. Não é coisinha pequenininha, é o reino dos céus que foi louvado aqui nessa noite. É entrar naquele lugar.
E o Senhor olhar e dizer: pode vir, bendito, pode entrar. Mas para isso, irmão, nós precisamos nascer, nós precisamos pedir para o Senhor entrar na nossa vida, o Senhor transformar a nossa vida, o Senhor mudar o nosso pensamento, o Senhor transformar o nosso coração, porque muitos às vezes estão na presença do Senhor, mas qualquer coisinha, se eu pego. Será que é o Espírito Santo? Se alguém fala alguma coisa, não gostei, já não vou mais. Será que é o Espírito Santo? Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Verdade, Senhor. A presença de Deus. Quanto que sai da igreja por causa do irmão? Porque eu não gostei daquele irmão, daquela irmã. E Jesus? E o Senhor? Nós estamos aqui para buscar o Senhor, irmãos. Todos nós temos dificuldade. Todos nós que estamos aqui têm uma personalidade. Mas isso é moído quando o Espírito Santo entra em nós. A presença de Deus na nossa vida, Ele nos cura, Ele cura a alma, Ele transforma uma família. A presença de Deus liberta o viciado. A presença de Deus, ela muda uma história. Lembra que Jesus entrou na casa de Nicodemos. E a palavra não disse se Jesus pregou, o que Jesus, não, só entrou. Nicodemos só olhou para Jesus e falou: Senhor, eu vou mudar a partir de hoje. Senhor, eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo. Jesus entrou na casa. Se Jesus entrar na nossa casa. Você sabe o que é receber a presença de Deus? Sabe por que dessa palavra que eu entendi hoje? Porque se o Senhor olhar para nós nessa terra nos últimos dias e não tiver o Espírito Santo, Ele não vai reconhecer ou reconhecer nós. Agora, se Ele olhar, não, é meu, esse é meu, essa é minha, aquele é meu, olha o meu ali, olha a minha lá. Jesus está voltando. E o Espírito Santo é o terceiro da Trindade. Sabe quem que é? É a presença de Deus vivendo dentro do ser humano. Sabe quando nós se reunir aqui um dia, todos batizados com o Espírito Santo, nós vamos se reunir aqui, nós vamos só louvar a Deus, só agradecer a Deus. Ninguém que vai entrar aqui, todos batizados com o Espírito Santo, vai ficar preocupado, vai ficar pedindo alguma coisa, vai ficar aqui: Senhor, glória a Deus, Jesus, obrigado. Por quê? Porque tem a presença de Deus. Essa presença de Deus, não está preocupado, porque se Ele orar, Deus vai fazer. Porque se o Senhor se agradar das nossas orações, o Senhor faz na hora, irmãos. A presença João capítulo 14 fala do Espírito Santo. João capítulo 14. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, 14:24. 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É o Espírito do Senhor que faz morada em nós. É o Consolador. Mas Jesus diz aqui no verso 16, ele estava subindo ao céu. Jesus, sendo Deus, ele estava aqui na terra. E ele diz assim: eu roguei ao Pai, eu pedi ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele não diz assim: Ele mandará o Consolador, Ele vai mandar alguém. Não, Ele vos dará outro Consolador, porque era do mesmo dele. Os irmãos estão entendendo? Eu vou subir, mas vai vir outro igual a mim.
a fim de que esteja convosco só um minuto, talvez só um dia, só uma hora, não, a fim de que esteja convosco para sempre. E o verso 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas porque não vê, nem o conhece, vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. Sabe a unção, a graça que um pastor tem, aquele que se coloca na presença do Senhor, aquele que ora e o Senhor ouve a oração e alguém é curado, aquele que ora para o Senhor abrir a porta, o Senhor abre, aquele que ora pelo paralítico e ele levanta, sabe, o Espírito que está na vida do servo, uma serva de Deus, aquela serva do Senhor que ora e o Senhor faz o motor de um carro. Esse é o testemunho. A irmãzinha do círculo de oração, o irmão esqueceu de colocar água, fundiu, o mecânico disse, não, tem que fazer o motor e tal. A serva do Senhor fica em paz. Senhor, eu lembro daquela vez que o Senhor fez isso e isso, Senhor. Se o Senhor quiser, Pai, o Senhor pode fazer esse motor para ele funcionar? E, amém. E sai e fala, pode colocar água ali e pode funcionar. Se funcionou, o motor ficou novinho. Restaurou todas as peças dentro. Sabe esse Espírito? É disso que a palavra de Deus está falando nessa noite. É isso que vai estar dentro de nós, sabe? A luta vinha, a enfermidade vinha, a angústia vinha, o diabo vinha. E ele olhar, não, Deus está morando dentro dele. Deus está morando dentro dela. É isso que a palavra está falando nessa noite, irmãos. Não se preocupar com as coisas terrenas, mas se preocupar em buscar o Senhor e se revestir da sua graça, do Espírito Santo. Buscar o batismo com o Espírito Santo. Talvez alguém se pergunte, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Eu não falo em línguas. Nem todos que é batizado com o Espírito Santo vai falar em línguas. Imagine se todos que estivessem aqui batizados com o Espírito Santo abrissem a boca e começassem todos a falar em língua. Não é todos. Quando você for batizado com o Espírito Santo, você vai sentir uma alegria, um gozo que nunca sentiu no teu corpo. Você vai ser batizado com o Espírito Santo. Talvez você não vai falar em línguas, mas o Senhor vai te dar um dom. Não sei qual. Glória a Deus. Livro de Coríntios fala dos dons. Vamos ler lá para nós encerrar. Acho que é 1 Coríntios 12, fala dos dons. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios 12. Glória a Jesus. 12:4. Vamos ler alguns versos para nós entender a palavra de Deus. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 12, verso 4 a seguir. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. É que nem a igreja. Um consegue cantar, o outro não consegue. Um consegue louvar o Senhor tocando instrumento, o outro não consegue. Um consegue pregar, o outro já só consigo louvar a Deus. O Espírito é o mesmo. Aleluia. Há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Glória a Deus. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus que opera em tudo em todos. Porque um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, o outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e o outro, no mesmo Espírito, a fé. Então nem todo mundo vai ter a fé que um tem às vezes, porque existe a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é que você vai sair daqui e vai para a tua casa e parece que vai ser a mesma coisa. A fé sobrenatural, você está aqui, falou com Deus aqui,
e precisa de algo lá na tua casa, e você vai sair daqui com certeza que vai chegar lá e está resolvido. Esse é fé sobrenatural. Então existe a natural, que é terrena, e a sobrenatural, que vem do céu. Fé. É que tem muitos que dizem, minha fé não alcança. Eu oro, mas parece que... Então nem todos vai ter esse dom. Tem muitos que dizem, tem que ter fé. É um dom, está aqui na palavra de Deus. Mas com fé ou sem fé, nós estamos aqui crendo que o Senhor é Deus poderoso para fazer a sua obra. E a palavra continua no mesmo verso 9. E outro, o mesmo Espírito, dom de curar. Tem pessoa que ora e já é curado. Às vezes tem pastor, tem irmã serva de Deus que ora e o Senhor não cura. Por quê? Porque talvez ele não tenha aquele dom. Mas tem irmãzinho, irmãozinho que nem prega, Senhor, cura irmão, o Senhor cura. Porque o dom está na vida dele. Glória a Deus. E outro operação de milagre, e outro profecia, e outro discernimento de espírito, e a variedade de línguas. Glória a Deus. E a outro capacidade para entender o que está falando em mistério. Então as coisas de Deus é mistério. É o corpo, irmãos. É o corpo. E nós precisamos estar ligados nesse corpo, o qual o cabeça é o Senhor. Aleluia. A palavra diz que o Senhor é o cabeça da igreja. Tem muitos que dizem, eu vou servir a Deus aqui em casa. Mas a palavra diz que o Senhor é o cabeça da igreja. O Senhor constituiu um lugar para se reunir, ouvir a palavra, orar e deixar tudo aos pés dele. Glória a Deus. E sair leve. Glória a Deus. Mas um só, verso 11, mais um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo conforme lhe apraz cada um. Aleluia. Cada um indivíduo, o Senhor, Ele dá o que Ele quer. Nem todos vai ter aquilo que quer, mas aquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós precisamos nascer do Espírito, nascer da presença de Deus. Precisamos se entregar para o Senhor de todo o coração, deixar as coisas terrenas e deixar o Espírito Santo nos levar e nos guiar aonde nós formos. Amém, irmãos? Essa é a palavra. Glorifique o Senhor com palmas.